Sejam bem-vindos ao escritório Dr. João Domingos da Costa Filho. Desde 1983, advocacia especializada em defesa no processo de execução e suspensão de prazos e leilões judiciais. Meu nome é Leandro Marmo Carneiro Costa, sou advogado e irei tecer aqui breves comentários sobre a intempestividade dos embargos à arrematação e à adjudicação opostos pelo executado. No processo de execução, após a lavratura do auto de arrematação, adjudicação, em que o mesmo é assinado pelo juiz, pelo serventuário da justiça e, se presente, pelo arrematante ou adjudicante, inicia-se de forma automática, sem intimação do executado, o transcurso do prazo de 5 dias para que sejam postos os embargos à arrematação, à adjudicação. Pois bem, é comum na prática forense que referido prazo transcorra em albis, ensejando a interposição de forma intempestiva dos referidos embargos pelo executado. Eis que, como a lei não prevê, não determina que o magistrado o intime do início desse prazo, acaba que ele, não tendo conhecimento, perde e deixa de exercer o direito naquele referido período. Pois bem, sendo opostos de forma intempestiva os embargos de arrematação, os embargos de adjudicação, o Código de Processo Civil dispõe que o magistrado deverá rejeitá-los liminarmente, sem conhecimento do mérito. Ocorre que, de acordo com o entendimento que nós coordenamos, adotado pelo professor José Miguel Garcia Medina e também pelo ministro do Tribunal Federal, em que à época era ministro Superior do Tribunal de Justiça, Teori Zavascki, também defende. Qual seja, na hipótese em que os embargos de arrematação, adjudicação, forem opostos de forma intempestiva, deverá o magistrado recebê-lo como uma ação anulatória de ato jurídico, eis que, idêntica à causa de pedir, as partes, pedido e também, e principalmente, o rito procedimental processual a ser observado. Deste modo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, assim entendemos. Ressaltamos ainda que é assente na jurisprudência do STJ hipóteses em que, dependendo da matéria veiculada e da fase em que estiver o processo de execução, é desnecessário a propositura de uma ação autônoma para se visar a anulação de uma arrematação ou de uma adjudicação. Que hipóteses são essas? Aqueles casos em que ainda não houver sido expedido a carta de arrematação e de adjudicação e que as matérias a serem arguidas não dependem de dilação probatória, o STJ entende que poderá o executado, através de uma simples petição interlocutória, arguir no bojo do próprio processo de execução referidas nulidades e o magistrado deverá apreciá-las e, se for o caso, declarar a nulidade daquele ato judicial de expropriação daquele bem que havia sido penhorado, sem que com isso seja necessário, conforme já dito, a propositura de uma ação autônoma. Em breves palavras, essas eram as considerações que tínhamos sobre essa questão. Caso tenha interesse ou tenha alguma dúvida ainda sobre este assunto, entre em contato com o nosso escritório e teremos prazer em atendê-lo. Muito obrigado, até mais.